Dando continuidade, veremos a segunda parte da videoaula de número 006, que trata sobre a unidade de tratamento de água. Eu quero fazer um comentário breve, mas que é importante, sobre essa unidade de tratamento de água, né? Projeto de estação de tratamento de água, que diz respeito à questão do conhecimento sobre esse assunto específico, né? Tratamento de água para abastecimento público, estações de tratamento de água para abastecimento público. Por quê? Ele necessita da base de química, né? Porque vai ter muitos processos de tratamento, como a gente vai ver, que vão estar envolvendo conhecimentos básicos sobre química. Ou seja, precisa do concurso, né? A elaboração de um projeto, de uma estação de tratamento de água completa, convencional, do concurso do profissional específico, né? Químico, ou engenheiro químico com especialização nessa área, ou até o químico industrial, né? Também, e do engenheiro civil, ou sanitarista, ou ambiental, né? Que tenha uma base de conhecimento de hidráulica, né? Ou seja, a estação de tratamento precisa dessas duas bases, né? Da química e da hidráulica. Daí a dificuldade, muitas vezes, né? De um profissional que reúna esses dois, vamos dizer, duas áreas de conhecimento técnico, né? Porém, é evidente também que para entender o funcionamento, como a gente está fazendo, e ter uma ideia do pré-dimensionamento desse equipamento, chamado tratamento, estação de tratamento de água, também não precisa de um conhecimento profundo, né, sobre nenhuma dessas duas áreas, né, com tanta profundidade. Um pouco mais de hidráulica, mas sem tanta profundidade. Mas porque o dimensionamento das unidades da estação de tratamento, em geral, partem dos princípios de hidráulica, né? De gradiente de velocidade, determinar as potências a serem introduzidas na massa líquida, de medidas de vazão, né? De vertedouros, de comportas, né? De válvulas, a passagem da água nessas peças especiais, né? Tipo comporta, toda tem que ser dimensionada em termos de velocidade, para não quebrar o floco, por exemplo, já formado, né? Que a gente vai falar sobre o floco, a floculação, né? Os canais de água transportadas de uma unidade para outra, todos eles precisam ser dimensionados com base na hidráulica, né? Por outro lado, a dosagem de produto químico, o tipo de produto químico, o controle do processo, né? Precisa do profissional do conhecimento da área de química, né? É só uma observação, né? Na realidade, eu já falei um pouco sobre isso, inclusive quando a gente estudou, por exemplo, mananciais subterrâneos, né? É uma área que tem que ter o conhecimento de hidrogeologia, né? Tem que ter o concurso de um hidrogeólogo para fazer um projeto de um poço profundo de certo porte, que não tenha tanto naquela área já feito, né?
vai fazer um estudo de barragem, de acumulação, de hidrologia, né? E assim por diante. Ou seja, os sistemas de abastecimento de água são formados por várias unidades, como a gente tem visto, né? Que necessitam de conhecimentos bastante específicos e que demonstram que essa atividade é uma atividade muito profissional, né? Não é um profissional só que pode fazer um projeto completo de um sistema de abastecimento de água, né? A não ser que seja um sistema muito simples, muito pequeno, né? Enfim, mas é uma atividade assim, tipicamente muito profissional. E eu especificamente, já falei, sou engenheiro civil e sanitarista, né? E peço licença, inclusive, para os químicos, né? Na área de química, para citar alguns conceitos aqui que são importantes para se ter um conhecimento básico, né? Para o entendimento do processo de tratamento de água. A gente está sempre se referindo a isso aqui, alcalinidade, dureza, pH, cor, turbidez, que a gente já falou um pouco, né? Mas vamos dar uma ideia de cada um deles, né? Para que o estudo da estação de tratamento fique bem compreendido, né? O funcionamento da estação de tratamento, da complexidade que é aquela estrutura, com várias unidades, cada uma desempenhando um determinado papel, e no total, no conjunto, chegando à potabilização das águas, né? Então, rapidamente, brevemente, de forma bem resumida, bem simplificada, sem pretender de forma alguma, né, esgotar nem de perto, né, os conceitos de cada um dessas características, vamos dizer assim, né? Apenas dar uma ideia para o entendimento do sistema de tratamento de água, né? Do funcionamento do sistema de tratamento de água. Então, a alcalinidade, né, é provocada por substâncias minerais capazes de reagir com ácidos, podendo neutralizar uma certa quantidade desses reagentes, desses ácidos. Conferem às águas as características de alcalinidade, né? Essas substâncias minerais que têm essa capacidade de reagir com os ácidos. Elas conferem às águas naturais essa característica de alcalinidade, né? E é provocada, basicamente, né, na maioria das vezes, nas águas naturais, por carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. Tá? Isso é o que é importante a gente ter uma noção, né? O que é a alcalinidade, qual vai ser a importância dela lá no tratamento, né? No caso, por exemplo, os coagulantes usados no tratamento de água, nas estações de tratamento, necessitam que a água tenha uma certa alcalinidade para reagirem com esses coagulantes e formarem os núcleos de hidróxido, no caso de usar sulfato de alumínio, né, como coagulante, núcleos de hidróxido de alumínio, que são a origem do floco, é o núcleo do floco, que vai aglutinar as impurezas que a água contenha, dissolvidas em suspensão ou coloidais, né? Essa é a primeira unidade do sistema completo de abastecimento de água que a gente vai falar aí, né? Agora. Ou seja, a alcalinidade é importante existir para facilitar, para permitir a reação do coagulante, da substância que vai provocar a coagulação,
formação do floco, né? Então, ficar com essa lembrança aí, né? Porque em seguida, quando a gente for falar da primeira unidade de uma estação de tratamento do tipo convencional, a gente vai falar, se referir a isso, né? A dureza. A dureza é outra característica provocada por substâncias que reagem com o sabão, com os sabões, né? Causando precipitado e impedindo a formação de espuma, né? Então, essa definiçãozinha aí eu achei interessante porque explica, né, a primeira observação que as pessoas em geral, o leigo, pode ter, né, sobre essa característica da dureza. Quer dizer, uma água dura, ela não faz espuma no sabão, né? Quer dizer, não provoca, ou seja, não provoca a limpeza adequada do tecido, né, sujo, porque o sabão não reage, né, e não faz a lavagem adequada. Além de provocar gosto, sabor, né, em caldeira, como a gente já se referiu, né, em indústria, ter um problema sério, né, de precipitação e obstrução das tubulações da caldeira, podendo provocar acidente grave, né? Ou seja, é uma característica que também vai estar bem observada, né, no tratamento. O pH, essa é outra característica, né, um parâmetro que está presente no dia a dia, na vida das pessoas, né? Se bem observado. pH é a relação numérica que exprime o equilíbrio entre íons de hidrogênio, H+, e oxidrilas, OH-, né, do meio, no caso da água. Avalia o grau de acidez ou de alcalinidade, ou alcalinidade novamente aí, né, já. Acidez ou alcalinidade daquela água. Então, o pH tem uma escala que varia de 0 a 14, sendo 7 neutro. Ou seja, um pH, uma água que tem um pH 7, que é neutra, nem é ácida, nem é alcalina, né? Ela é neutra. Tem o mesmo número de H+, e de oxidrilas, né? Então ela é neutra. À medida que ela tem um pH mais baixo, de 7 para 0, ela é ácida. É uma água que tem acidez elevada. Os refrigerantes, de uma maneira geral, né, tem uma acidez elevada, né? Dependendo do tipo do refrigerante, 2, 2,5, 3, etc. Né? Já o leite, por exemplo, tem uma alcalinidade elevada, né? E assim por diante, quer dizer, o pH, você vai fazer um exame, por exemplo, de sangue, tem o pH do sangue. Um exame de urina, pH da urina, né? E assim sucessivamente, né? O pH indica o nível de acidez ou alcalinidade daquele meio, né? É muito interessante, né? Se está mais ácido, é mais alcalino. pH, por exemplo, no estômago da gente é muito baixo, né? Por conta da digestão, do processo digestivo, dos ácidos lançados no estômago para provocar digestão. Então é um indicador importante, interessante, e que a gente precisa ter uma noção para observar. A questão de cor, que a gente já falou, né? É provocada a cor por substâncias dissolvidas na água, ou seja, mais adiante a gente vai ter a oportunidade de apresentar, inclusive, o diâmetro, né, médio dessas partículas, né, que provocam, vamos dizer, cor, ou que provocam turbidez, ou que são coloide,
que é uma partícula, uma substância com granulometria, vamos dizer assim, intermediária entre aquela que se dissolve, sai, etc., e as em suspensão, provocam turbidez. Né? Então, a cor, substâncias dissolvidas, e a turbidez, substâncias em suspensão. Tá? Então, esses conceitos a gente queria ressaltar, né? De forma bem simplificada, como eu falei, porque agora a gente vai começar a tratar especificamente das unidades que compõem a estação de tratamento de água e vai falar e vai recorrer sempre a esses conceitos aí. Tá? Então vamos ver aqui essa imagem que retrata uma estação de tratamento de água da Sanepar, saneamento do Paraná, né? E que na internet eu olhando achei a melhor imagem de uma estação de tratamento de água de certo porte, né? Que pega todo o conjunto, já dá uma ideia dessa estrutura, desse equipamento, dessa unidade de tratamento de água, de abastecimento. Essa é uma estação de tratamento do tipo convencional ou completa, né? Que tem todas as fases, todas as unidades necessárias para fazer a clarificação da água, né? Reduzir a maioria das substâncias inconvenientes ou que se apresentam, né? Além do padrão de potabilidade, acima dos níveis determinados no padrão. A maioria, grande parte dessas características são removidas, né? São reduzidas por esse processo de tratamento chamado de tratamento completo ou convencional, né? E que é composto basicamente, para a gente ter logo uma ideia, de uma unidade inicial. Logo que a água bruta chega na estação de tratamento, ela não está bem destacada aqui, que está menor, de menor dimensão, mas enfim, é a unidade que promove a mistura rápida do produto químico que é utilizado, ou dos produtos químicos que são utilizados no tratamento daquela água, né? Com a massa d'água que está entrando, com a água bruta que está entrando na estação de tratamento. Então a primeira unidade promove essa mistura, né? Do produto químico dos produtos químicos com a água bruta, né? Misturado o produto, né? Ele reage com, no caso, na maioria das vezes, né? Com a alcalinidade da água, na maioria das vezes, sulfato de alumínio. Existem outros produtos que fazem a coagulação também, podem fazer da água. Aqui, na maioria, sulfato de alumínio. Mas pode ter outras substâncias que a gente vai inclusive mostrar aí, né? Aqui na Paraíba, todas as estações de tratamento completas que existem usam sulfato de alumínio. Pois bem, é um coagulante como outro que pode ser aplicado. E vai reagir com a alcalinidade da água, formar o hidróxido de alumínio, uns núcleos gelatinosos, né? Que tem a propriedade, vamos dizer assim, de aglutinar as partículas das substâncias presentes na água, né? Das partículas de impureza, vamos dizer, né? Que estão provocando cor, turbidez na água. Então essas partículas vão sendo aderidas a esse núcleo gelatinoso por vários, vamos dizer, mecanismos, né, que a gente não vai aqui aprofundar.
físico-químicos, etc. Mas, enfim, essas partículas, carga elétrica e tal, essas partículas de impureza vão sendo aderidas nesse núcleo de hidróxido de alumínio através de uma segunda unidade, que são essas presentes aqui, ó, na imagem da estação de tratamento, que são os floculadores, ou mistura lenta. As unidades chamadas que promovem a mistura lenta. A primeira unidade fez a mistura rápida, que misturou rapidamente, como o próprio nome diz, o produto químico com toda a massa d'água. E aí, essa água já coagulada, né, com o início dos flocos em formação, vai ser conduzida para essas unidades de mistura lenta, né, com velocidade mais baixa, né, gradiente mais baixo, enfim, com menor agitação, mas ainda com uma certa agitação, para promover o choque, o encontro das partículas de impureza com aqueles núcleos gelatinosos formados, né? Os núcleos, no caso de hidróxido de alumínio, usado sulfato de alumínio. Então, os floculadores ou as câmaras de mistura lenta, a gente vai mostrar em seguida cada uma de per si, né? Mas já para compreender essas unidades de mistura lenta, vão dar oportunidade dos flocos crescerem a partir da absorção das substâncias que vão aderindo, né, a eles no percurso dessas unidades de mistura lenta. E aí o floco vai crescendo de tamanho e peso e chega num ponto, vamos dizer assim, que vai ser submetido a uma sedimentação ou decantação nessas unidades grandes aqui, ó, chamadas de decantadores ou sedimentadores, nessas piscinas aqui, onde a água atravessa com a velocidade baixa, né, controlada, e o floco já formado, já com peso suficiente, aglutinou aquela impureza, né, vai sedimentar e ficar retido nesses tanques de decantação. E o líquido, a água decantada, vai ser coletada pela parte superior desses decantadores e já isenta da maior parte das impurezas que foram retidas pela sedimentação dos flocos nos decantadores. Então a água vai passar do decantador, em princípio já seria uma água bastante límpida, né? Bastante clarificada. Ocorre que grande parte desses flocos, por motivos variados, de vento, de velocidade, enfim, não atingiram ainda o peso necessário para sedimentar nesse percurso dos decantadores e vão passar na água decantada, que aí vai ser submetida à filtração nessas unidades, nesses outros tanques que estão aqui. Então a gente tem a mistura rápida, a floculação, mistura lenta, decantação, filtração. O filtro é composto por um meio poroso, em geral areia, né, que vai reter essas impurezas, esses flocos que passarem no processo da decantação, né? E aí a água vai sair pelo fundo do filtro já tratada, né, clarificada, filtrada. E aí vai sofrer ainda
outro processo que é a desinfecção. Por quê? Micro-organismos, bactéria, né, e outros micro-organismos podem passar em todas essas fases, né? Inclusive no filtro. O poro do filtro de areia é muito maior, a dimensão dele, do que o diâmetro de uma bactéria. A bactéria vai morrer, a maior parte do micro-organismo, no processo, né? Variação de pH, que vai ocorrer aqui, né? Enfim, falta de nutriente, não é um meio adequado para a sobrevivência de micro-organismos, né? O tratamento da água. Mas algumas passam. E aí, a desinfecção vai garantir a eliminação desses micro-organismos que passarem no tratamento, além de prevenir a entrada, o ingresso, o acesso de algum micro-organismo no percurso da água tratada até a torneira do consumidor. Tá? Que aí na tubulação, nas bombas, nos reservatórios, etc., pode ocorrer alguma contaminação. E aí a água deve ainda conter algum desinfetante, né, para garantir a eliminação dessa possível contaminação nesse trajeto final. Tá? Então, essa é a estação de tratamento que a gente vai tratar agora, né? Sobre cada unidade que compõe a estação. Né? Essa edificação deve ser aqui a parte de estoque de produto químico. Tá? Vai necessitar de outra área para preparar as substâncias, as soluções com esses produtos químicos para aplicar na água, né? Através de dosadores de produto químico, que vão estar contidos também nessas edificações. Esse prédio aqui, ao lado aqui dos filtros, né? Formam o chamado corredor de manobra, onde existem os comandos das válvulas, comportas, etc., para promover a operação da estação de tratamento, lavagem de filtro, como a gente vai ver em seguida. Então, está aqui dentro desse corredor de manobra, né? E embaixo desse corredor de manobra vão estar as tubulações de saída de água filtrada, de água tratada, entrada de água para lavagem dos filtros, né? Tubulações de limpeza, esgotamento, né? De decantador, também existem sob, né? A laje de fundo dessas estruturas, que já tem uma grande profundidade. Abaixo delas ainda tem as tubulações para esgotar, limpar, etc. Né? Então, essa é uma visão assim bem geral para a gente tratar de cada unidade aí específica. Tá? Bom, a aeração é um processo de tratamento, né, que pode ou não ocorrer naquela unidade, como a gente já falou, dependendo dos gases ou substâncias voláteis que aquela água possa conter, né, aquela água bruta, e que vai sofrer esse processo de tratamento específico. Então, ele pode haver ou não, depende das características daquela água bruta. Né? Então, as águas naturais apresentam gases dissolvidos, a gente já falou, né? Um pouco, gás carbônico, outros gases, né? Além do limite determinado no padrão. Então, você precisa de uma unidade, né, para retirar esse gás em excesso.
tipo, por exemplo, outro aqui é gás sulfídrico também, pode a água conter e presta gosto, sabor, cheiro. Né? Então, a aeração consiste em se provocar a troca de gases e substâncias voláteis entre a água e o ar, de maneira a se obter um equilíbrio satisfatório para os teores dessas impurezas. Né? Esses aeradores, aqui já é norma, né? A gente destaca aí alguns trechos da norma para indicar as taxas de dimensionamento, de projeto dessas unidades da estação de tratamento. Né? Como a gente disse, a gente vai estar sempre se referindo a um pré-dimensionamento, para você ter uma ideia das dimensões daquela unidade. Né? Enfim, então esses aeradores podem ser tipo plano inclinado, bandejas perfuradas sobrepostas, cascata, escada, ar comprimido difundido na água, tanques com aeradores mecânicos, agitadores que promovem a aeração, torre de aeração forçada ou outros de comprovada eficiência. Na realidade, o aerador vai promover uma agitação na água e o contato, né, do ar com a água para facilitar a troca desses gases entre o ar atmosférico e o meio da água. Né? Então, o dimensionamento, o projeto dessas unidades de aeradores, por exemplo, o que é que a norma recomenda? A norma vai detalhar bastante, né? Uma ideia do dimensionamento do projeto de uma unidade de aeração. Das as bases aqui. Né? Admite no máximo 100 metros cúbicos de água por metro quadrado de área em projeção horizontal. Isso nos aeradores dos tipos descritos ali nos itens, subitens A, B, C e D, que são plano inclinado, bandeja, cascata e escada. Nos aeradores desse tipo, eles vão ser projetados com taxas de aplicação de no máximo 100 metros cúbicos de água por metro quadrado em projeção horizontal daquele aerador. Né? Por dia. Já os aeradores por ar difuso, tem que jogar ar, né? Através de compressor. Difusores, num tanque. Os tanques devem apresentar período de detenção de pelo menos 5 minutos. Ou seja, a água tem que passar pelo menos 5 minutos naquele tanque recebendo ar difuso. Né? Com profundidade entre 2,5 metros e 4, relação de comprimento e largura tal. O aerador deve garantir a introdução de 1,5 litros de ar por litro de água a ser aerado. Ou seja, essas indicações, né, permitem o projeto, o dimensionamento dessas unidades. Claro que detalhes de projeto o projetista tem que conhecer e praticar, né? Porque tem muita coisa aí dentro as tubulações de chegada, de saída do aerador, a proteção daquele aerador, dependendo do local onde ele vai ser instalado, né, em termos de ventilação, para facilitar
né, a aeração da água, mas por outro lado também tem que ter uma certa limitação para não perder muita água, né, caindo fora do aerador, se for mal projetado, enfim. Esses detalhes de projeto que precisam da experiência e prática, claro, do projetista, mas observando essas indicações, recomendações da norma, em termos de taxa de aplicação, dimensões, etc. Né? O aerador mecânico deve apresentar período de detenção de pelo menos 5 minutos, igual ao do ar difuso, né? Então, e assim por diante. A profundidade, etc. O aerador de tabuleiro, que é um daqueles relacionados lá, bandeja, tabuleiro, etc. Né? Só para dar um exemplo mais específico de um. São construídos com 3 a 5 tabuleiros ou bandejas iguais ou superpostos, distanciados de 0,4 a 0,6 metros em altura, né, uma bandeja da outra. O primeiro tabuleiro serve apenas para distribuir uniformemente a água, sendo executado com perfurações, todo perfurado, né, para a água fluir de um para o outro. Os aeradores de tabuleiros são dimensionados na base de 300 a 1.000 metros cúbicos de água por metro quadrado de superfície em projeção horizontal, claro, por 24 horas. Né? E aqui, ó, uma figura aí, uma imagem, né, de um tabuleiro, né, desse com uma tabela que indica as dimensões de um tabuleiro já, né, para um projeto, relativas às vazões, no caso, que serão submetidas aí. Né? Isso retirei de um livro, mais na frente vai aparecer uma referência desse livro. Né? Mas que esses aeradores hoje, tem muitos fabricados, inclusive industrialmente, né? Em vários materiais, em vários modelos, inclusive com agitadores mecânicos, enfim. Mas esse daqui, uma cidade aí, você vê que ele limita aqui, ó, mais ou menos 460 litros por segundo. Né? Uma cidade maior, uma vazão maior, já é importante estudar outros tipos de aeração. Né? Esse é um outro tipo, aerador de repuxo, ou seja, feito uma fonte, né, que joga água a uma certa altura, jatos d'água, que vão entrar em contato com a atmosfera naquele local, né, uma certa velocidade, enfim. São os mais eficientes para intercâmbio de gases e substâncias voláteis, podendo ser aplicado em instalações grandes, de grande porte já. Né? Um aerador de repuxo compreende tubulações instaladas sob um tanque de coleta de água, dotadas de bocais de aspersão. São os bocais que promovem o impulso da água nos jatos, né? Formando o repuxo. Para o caso de jato vertical, a água deixa o bocal, eleva-se até uma altura H, com movimento retardado, claro, né? Está indo contra a gravidade, e cai para o tanque, fazendo o percurso inverso, né? Com movimento acelerado. O tempo de exposição T, nesse caso, abrange a elevação do jato d'água e a queda. As seguintes fórmulas hidráulicas podem ser aplicadas. Isso retirado desse livro. Tratamento de água de abastecimento do autor, mais na frente eu vou referenciar esse autor. A altura de elevação, no caso, o H, né, do jato, é dada por essa expressão, um coeficiente, né,
de velocidade ao quadrado. Esse coeficiente depende do bocal, né? 0,8 a 0,95. E H, maiúsculo, é a carga hidráulica no bocal. A pressão de água, a carga hidráulica que vai estar presente no bocal. Que é dimensionada em função do reservatório de onde ela vem, né? E as perdas de carga até o local. Então, é por isso que eu falo, questão da hidráulica, né? Mas para se entender, a pressão no bocal, né? E esse coeficiente da altura do jato. A área do bocal e o tempo de exposição. A área do bocal, no caso, a vazão, né, total dividida pelo número de bocais. Então você tem a vazão de cada bocal. Aqui. E G é a aceleração da gravidade. Então, isso aí é vamos dizer, um roteiro simplificado preliminar, né, para um dimensionamento, para um projeto, para um pré-projeto. Né? Você tem uma base das dimensões para projetar aquela unidade. Não é um projeto. O projeto vai entrar muito mais detalhes, né? Claro, de engenharia, etc. Bom, como a gente falou, o aerador, quando ocorre, né, muitas vezes ele está isolado, porque ele não precisa de nenhum produto químico. Ele é colocado logo na entrada da estação de tratamento. Né? Ou pode nem ter estação de tratamento posterior. Só o aerador, aquela água, tem só aqueles gases que precisam ser retirados. Em seguida, depois da retirada de gases, etc., substâncias voláteis, no caso daquela água necessitar, né, de retirar cor, turbidez, etc., né, ser clarificada, aí vão se iniciar as unidades que vão compor a estação de tratamento do tipo convencional, completa. Completa porque tem todas aquelas fases, aquelas etapas. Coagulação, mistura rápida, floculação ou mistura lenta, decantação, sedimentação, filtração, desinfecção. Esse é o conjunto de processos, de unidades que compõem uma estação de tratamento do tipo completa ou convencional. Né? Cada uma dessas unidades podem ser projetadas de forma diferente, né? Mecanizada, hidráulica, através de um tipo de equipamento mecânico ou de outro, né? Como a gente viu agora aí, no caso da aeração por repuxo, né? Mas, enfim, esse processo de tratamento em uma estação do tipo completo ou convencional vai ser iniciado a partir da aplicação de produto químico, de algum produto químico, né? Que a gente vai conversar rapidamente também sobre essa questão, né, da dosagem e aplicação de produtos químicos na estação de tratamento de água. Esse engenheiro aqui, ó, Cláudio Manfrini, né, também tem um capítulo desse livro que eu citei anteriormente, foi editado pelo CETESB, né, há algum tempo atrás, né, e foi composto por vários professores, entre eles esse Cláudio Manfrini, de quem eu tive prazer, né, de ser aluno no curso de Engenharia Sanitária na Faculdade de Higiene e Saúde Pública de São Paulo. Né?
e que eles compuseram um livro sobre abastecimento de água e tratamento de água, né? Muito bom, e de quem eu retirei alguns trechos, tá? E cito aqui, né? Esse é um, né? Cláudio Manfrim, especificamente tratamento de água. Trabalhou em um projeto de grandes estações de tratamento de água no Brasil. O outro é Azevedo Neto, vai aparecer aí também, um grande engenheiro sanitarista, talvez o maior do Brasil, né, de todos os tempos. Enfim, então, sobre o tratamento químico das águas, o que é que ele diz aqui? Bem rápido, né? Não vou ler tudo, só para dar uma ideia. Muitas das características das águas consideradas inconvenientes, no caso, eu acrescento, para o padrão de potabilidade, né, podem ser removidas pelo uso de produtos químicos, cuja ação se faz sentir de diversas maneiras, dependendo justamente de quais substâncias eu vou querer retirar, reduzir, etc., né, e qual processo vai usar. Alguns produtos agem por suas propriedades químicas ou físicas, alterando, por exemplo, o pH, que a gente acabou de se referir, né? Impondo sua capacidade de absorção ou destruindo micro-organismos. O tratamento químico pode ser feito visando remoção de partículas em suspensão, no caso aquelas que a gente falou, provocam a turbidez, né? Ajustagem de pH, redução de corrosividade, aquela água que tem um problema de corrosividade alto, né? Então precisa reduzir. Remoção de excesso de sais de cálcio e de magnésio, por exemplo, que vão apresentar uma característica naquela água que é a dureza, né? Redução do teor de compostos pela ação oxidante de certos produtos, controle de problemas de sabor e odor, remoção ou controle de desenvolvimento de micro-organismos. Enfim, o tratamento químico da água, das águas, pode contemplar vários objetivos específicos. Redução de determinadas características, determinadas substâncias, né, na água, a partir do uso de produtos químicos também específicos. Tá? Esses produtos químicos vão ser adicionados na água a partir da definição de cada um, da necessidade de cada um, é evidente, né? Através de uma dosagem, ou seja, para que o produto exerça a ação pretendida, ele deve ser aplicado na quantidade necessária. A essa aplicação controlada dá-se o nome de dosagem do produto químico. Dosagem do produto químico é aplicar o produto numa quantidade controlada, determinada, né? Isso também é fundamental. Por exemplo, no caso do desinfetante cloro, né? Que é o mais usado, mais divulgado, conhecido, etc. A desinfecção, que é o processo que a gente vai falar, né, para eliminação de micro-organismos patogênicos na água, né, com o uso de cloro, que é um ótimo desinfetante, mas ele só vai
provocar o resultado desejado, ou seja, a eliminação de micro-organismos patogênicos naquela água, se ele for aplicado na dosagem correta, né? A quantidade correta, por um tempo determinado, para que ele possa entrar em contato com aquele micro-organismo e fazer efeito, né? Agir sobre eles. Então, não vamos dizer, não é correto, nem vai garantir o efeito desejado se eu aplicar uma certa quantidade de cloro muito pequena numa vazão de água muito grande, né? E por um tempo menor do que aquele necessário para o cloro agir, né? Então, não é porque eu estou botando cloro numa determinada água que eu estou garantindo, né, a eliminação daquele micro-organismo. Isso precisa ficar bem claro. Da mesma forma, esses outros produtos usados, por exemplo, para coagular, ele tem que ser aplicado numa determinada dosagem, né? Determinada em laboratório. As estações de tratamento desse tipo têm um laboratório próprio, tá? Que são equipadas para realizarem os testes, os ensaios de laboratórios necessários para determinar tanto aquelas características sobre as quais se quer agir, né? Cor, turbidez, etc., como determinar as quantidades, as dosagens dos produtos químicos que vão ser usados. Então, o laboratório, na estação de tratamento, é fundamental, né? E a operação da estação de tratamento tem que estar sob a responsabilidade de um químico ou profissional com especialização nessa área, né? De química, de tratamento de água. Tá? Na água bruta, além de partículas sedimentáveis, existem impurezas que se encontram em suspensão fina, em estado coloidal ou em suspensão, ou em solução. A coagulação consiste em reações físico-químicas que ocorrem entre o coagulante e a alcalinidade que a água contenha. Se ela não tiver essa alcalinidade natural, a análise da água bruta determina o nível de alcalinidade que ela tem. Se ela não tiver, é adicionado um produto químico para conferir a alcalinidade naquela água, né? Normalmente cal, né? Mas pode ser outros níveis. Ou se ela tiver um excesso de alcalinidade, né? Também se pode precisar reduzir, né, esse excesso. Mas, em geral, a alcalinidade é bem-vinda e é necessária para o coagulante, né? Agir com a alcalinidade e formar um precipitado, que é aquele núcleo de hidróxido de alumínio a que a gente já referiu, né? Como consequência, os colóides são aquelas partículas de dimensões intermediárias entre as que estão em solução, dissolvidas, e as que estão em suspensão, né? Esses colóides ficarão desestabilizados, reduzindo ou neutralizando sua carga elétrica. Assim, as partículas coloidais estarão prontas para serem agrupadas pela força mecânica ou hidráulica dos floculadores, pela agitação promovida pelos floculadores, né? O coagulante é um sal de metal trivalente, geralmente alumínio ou ferro. No caso daqui da Paraíba, é alumínio, né? O sulfato de alumínio.
alguns estados, algumas estações de tratamento usam o ferro, né? Um composto de ferro, que é adicionado na entrada da água bruta na estação, onde se tem a mistura rápida. A reação entre o coagulante e a alcalinidade é rápida, ocorrendo em poucos segundos. A reação entre o coagulante e a alcalinidade presente na água, a reação rápida, poucos segundos. Daí que a mistura tem que ser rápida, né? Nesse tempo, para dispersar todo o coagulante em toda a massa d'água, né? Toda a vazão que está entrando. Isso, esse textozinho, eu retirei dessa publicação lá na internet da Estação de Tratamento de Guaraú, 2015. Né? Teremos, basicamente, 3 tipos de dispersão. Solução verdadeira, ou seja, aquelas substâncias dissolvidas, né? Coloide e em suspensão. A solução verdadeira, né? A mistura homogênea formada por partículas de tamanho menor que 1 nanômetro. Por isso não ocorre sedimentação. Essas partículas com essas dimensões não sedimentam, é menor que 1 nanômetro. Né? Em uma mistura de água com açúcar, por exemplo, vai ocorrer a solução, né? Onde a água se encontra claramente em maior quantidade, lógico, dizemos que a água é o solvente e o açúcar o soluto. Né? Isso falando em soluções, né? Para ficar bem mais próximo da terminologia específica, técnica. A mistura heterogênea, que aqui ocorre, por exemplo, com os coloides, formada por partículas dispersas com tamanho entre 1 e 1000 nanômetros. Os coloides não sedimentam também, né? E nem podem ser filtrados por filtração comum. Então, o coloide é uma partícula também ainda com muito pequena dimensão. Né? E as suspensões, né? A suspensão é uma mistura também heterogênea, formada por partículas de tamanho maior que 1000 nanômetros, daí a possibilidade de ser filtrada e a sedimentação ocorrer através de simples decantação. Então, o que se busca é justamente a formação de flocos, que são aquelas partículas gelatinosas de hidróxido de alumínio, no caso do uso do sulfato de alumínio, e que vão crescendo de tamanho à medida que aglutinam as impurezas em suspensão, em solução, em estado coloidal, presentes na água, vão se aglutinando, aderindo a esses núcleos de hidróxido de alumínio, que vão crescendo de tamanho e peso. Essa é a finalidade, né, da mistura rápida, floculação. Porque a partir dessas dimensões, o floco, aquela partícula, vai poder ser sedimentada por simples decantação, pelo peso próprio, né? Desde que fluam numa velocidade controlada. Né? E também, se passar do decantador, vai poder ser retida no filtro. Pode ser retida na filtração. Tá? Aqui a gente também tirou daquele mesmo livro, né, uma relação que a gente também não vai ler, mas só destacar, né, o emprego de produto químico para tratamento de água. Para coagulação, por exemplo, sulfato de alumínio, que é o mais usado, como a gente falou, mas pode ser o sulfato ferroso, sulfato de ferro clorado, sulfato férrico, enfim, outros produtos, né? Sendo que o sulfato de alumínio destaca aqui com maior frequência de aplicação. Auxiliares de coagulação. A bentonita, que é uma argila, inclusive tem aqui na Paraíba, né? A bentonita, carbonato de cálcio,
etc. São produtos que podem ser adicionados para ajudar no processo da coagulação. Para ajustar o pH, a cal hidratada, como a gente já falou, a cal, se eu estou com um pH muito baixo, né, e provavelmente baixa alcalinidade também, a adição da cal eleva o pH e adiciona a alcalinidade para ajudar a coagulação, né? Formação reação do coagulante. Para controlar a corrosão, para controlar abrandamento, ou seja, redução de dureza, né, da água. Então, a cal hidratada também pode ser usada, depende de cada caso, né? Oxidantes, produtos que promovem a oxidação, né, seja da matéria orgânica, seja de micro-organismo, né? Então, por exemplo, o cloro é um oxidante poderoso, né? Hipoclorito de cálcio, hipoclorito de sódio, né, são oxidantes usados para desinfetar, por exemplo, a água, né, através de processos de oxidação. Para controle e remoção de odor e sabor, então carvão ativado, né, próprio cloro, né, na medida em que ele oxida a matéria orgânica que pode estar provocando aquele sabor, odor. Para desinfecção especificamente, cloro, ozônio, a gente vai falar um pouco rapidamente. Para remoção de excesso de cloro, deve ser adicionado cloro em excesso por uma determinada questão, carvão ativado. Para fluoretação da água, né? Isso também é uma outra questão, a gente no final da estação de tratamento vai se referir, né? A adição de flúor na água, fluoretação, vai de fluorsilicato, etc. Bom, e aqui vamos iniciar as recomendações da norma e as observações para a unidade de mistura rápida, aquela primeira unidade da estação de tratamento completo ou convencional, que vai propiciar a coagulação, né? A adição do produto químico na água com uma agitação controlada para permitir a dispersão, a mistura, né, daquele produto químico em toda a massa d'água, em toda a vazão que está entrando na estação de tratamento, né, para que aquele produto químico provoque a coagulação, né, ao entrar em contato com a alcalinidade da água que está presente. Né? Essa é a unidade de mistura rápida. É uma unidade que vai promover um certo nível de agitação na água, seja através de um dispositivo hidráulico, né? Um vertedor, uma calha Pacho, a gente vai ver, né? Que é um tipo de dispositivo hidráulico, né? Que promove ressalto hidráulico, agitação hidráulica numa certa seção, e aí adiciona o produto químico para misturar rapidamente, porque a reação de coagulação é a reação rápida, né? Misturar rapidamente o produto químico com a água. Né? Essa é essa unidade, que a norma já, da mesma forma que fez com a aeração, né, com os aeradores, ela vai determinar aqui uma série de recomendações, de orientações para o projeto dessa unidade. Desde a definição, né, como ela diz aqui, ó, mistura rápida, operação destinada a dispersar produtos químicos na água a ser tratada, em particular no processo de coagulação.
para o qual são destinadas as disposições seguintes. E aí passa a relatar essas disposições. Condições ideais em termos de gradiente de velocidade, tempo de mistura e concentração da solução do coagulante devem ser determinadas, preferencialmente através de ensaio de laboratório. Constituem dispositivos de mistura qualquer trecho ou seção de canal ou de canalização que produza perda de carga compatível com as condições desejadas em termos de gradiente de velocidade e tempo de mistura. Ou seja, a norma está já dizendo aqui que essas condições podem ser feitas, né, através de estruturas hidráulicas, né, tipo vertedor, como a gente já falou. Pode ser feita através de difusores que produzem jatos da solução de coagulante aplicado no interior da massa d'água. Podem ser feitas através de agitadores mecânicos. Pode até ser realizada na entrada de bomba centrífuga, né? Aquele líquido vai ser bombeado para o início da estação de tratamento, já mas essa é a menos, vamos dizer, utilizada, né? É a mais. Mas todos esses dispositivos podem ser usados para realizar a mistura rápida, né? E para cada um, a norma vai dizer aqui, por exemplo, no caso de ressalto hidráulico, né, em que o número de Froude, né, determinado por essa fórmula, esteja compreendido entre 2,5 e 4,5, né, no ressalto hidráulico. Então, o número de Froude nessa faixa já promove aquela agitação desejada. Né? A utilização de difusores para fazer essa mistura rápida. A área da seção transversal correspondente a cada jato não deve ser superior a 200 centímetros quadrados. Ou seja, a norma já apresenta aqui uma série de parâmetros, né, necessários para um pré-dimensionamento dessas unidades, quaisquer que seja que você escolha, em função das características da água, da vazão, né? É um sistema pequeno, sistema médio, sistema grande, da localização, da disponibilidade, por exemplo, de energia. Isso são questões que o projetista vai assumir, né, e determinar. Então aqui a gente apresenta esse esquema, né, de um agitador mecânico, né, para dar uma ideia de como é um tanque, né, pode ser de vários materiais, claro, e com um agitador mecânico, tem um motor, né, e um agitador embaixo, pode ser tipo turbina, etc. Né? E esses equipamentos são industrializados e têm suas especificidades em termos de eficiência, rendimento, etc. Né? Consumo de energia. A mistura pode ser feita, então, distribuindo ao mesmo tempo em toda a massa d'água e reagentes, ou colocando o reagente num ponto e agitando o líquido. Os parâmetros básicos para a determinação da unidade de mistura são tempo de detenção, tempo que a água deve passar no tanque de mistura, né? E o gradiente de velocidade, que diz do nível de agitação que está sendo provocado. Porque o gradiente relaciona com a potência, tem relação direta com a potência introduzida naquele líquido. Né? Gradiente de velocidade.
esses agitadores mecânicos, né, como a gente falou, estão sendo muito fabricados por diferentes empresas, né, com características específicas. Então precisa examinar os catálogos e comparar com as suas necessidades, né, para selecionar o que mais adequado ao seu caso. Aqui é um exemplo de um sistema hidráulico, né, de mistura rápida, feito através dessas calhas Pacha, né, que é um estrangulamento aqui no canal de entrada da água, né? E essa calha Pacha, que foi originalmente projetada por esse Pacha, né? O que ela faz é promover um ressalto hidráulico aqui, né? E um estrangulamento nessa seção, como feito um venturi, né? Só que não é numa tubulação, e que permite, ao tempo que permite uma medição de vazão que está passando aí, devido a essa altura que a água vai circular, né, nesse trecho, né, vem com uma certa altura, uma certa carga hidráulica, e aí depois reduz e aumenta a velocidade na descida, a calha é inclinada na descida, depois inclinada na subida, aqui na garganta, estrangulada, né? E essa variação de seção de velocidade promove o surgimento do ressalto, que é uma região com uma grande agitação, né? Então, nessa seção, nessa área aqui onde ocorre o ressalto, é que se adiciona o coagulante, né, para promover a mistura rápida. Tá? Então, essas calhas Pachas também são industrializadas, hoje fabricadas em fibra de vidro, em outros materiais, né, com tabelas de dimensões e relacionadas com vazões, né, para que se possa fazer o projeto e determinar aquela que vai se adequar à vazão e à situação em questão daquele projeto. Tá? Bom, promovida a mistura rápida, o coagulante reagiu com a alcalinidade, formou os núcleos de hidróxido de alumínio, né? E aí a água vai passar para a fase de mistura lenta, ou seja, ou floculação, que são unidades tipo também hidráulicas ou mecânicas, né? Onde ocorre uma mistura com baixa agitação, a mistura rápida. É uma agitação forte, né? E a mistura lenta é uma agitação controlada, muito mais reduzida, né? Vai ver em nível com relação aos gradientes, né? Bem menores, para que se promova o encontro desses núcleos de hidróxido de alumínio com as impurezas da água. Impureza que eu estou chamando aqui tudo, né, que provoca cor, turbidez, as substâncias coloidais, etc. Né? Então, essa partícula de hidróxido de alumínio, que tem uma série de propriedades, né, tanto físicas, do ponto de vista de carga elétrica, como de adsorção, de poder de aglutinar essas partículas, né, de impureza em torno dela. Então elas precisam ter a oportunidade de entrar em contato, né, com todas essas impurezas que a água contém, para ir aderindo essas partículas de impureza em torno dela, e assim ela ganhando tamanho
e peso, né? Para em seguida ser depositada no tanque de decantação, carreando com ela aquelas impurezas que a água continha, tornando a água decantada limpa dessas impurezas, né? A impureza com a partícula, que é denominada de floco, vai ser decantada, formar um lodo no fundo do decantador, que é periodicamente removido. E a água limpa, decantada, da superfície do decantador, é retirada, né? Através de canaletas, etc., né? Para pegar água mais superficial, já isenta da maior parte das impurezas, né? E essa água vai para o filtro, né? Para ser filtrada, para reter alguns flocos que podem passar nessa fase da floculação. Então é isso que a gente está vendo agora, a mistura lenta ou floculação. Procura-se sob baixa agitação aumentar a probabilidade de choque entre os núcleos de hidróxido de alumínio, formados a partir da reação do sulfato de alumínio com a alcalinidade da água, e as partículas das substâncias que se deseja remover. Substâncias em suspensão, coloidais e dissolvidas. A mistura lenta, como a rápida, pode ser feita em unidades mecanizadas ou hidráulicas, como a gente já viu. E obedece a esses parâmetros. Vazão da instalação, que é a vazão máxima diária que vai atender a população daquela cidade no final do plano, né? Que a gente viu já bem detalhadamente como determinar. Vazão máxima diária. A vazão de produção, né? Vazão que vai ser produzida, entregue no reservatório de distribuição, né? A água potável, que é a máxima diária. Só que, no caso de utilizar esse tipo de estação de tratamento, né, completa ou convencional, se acrescenta a essa vazão máxima diária de final do plano, se acrescenta 5% dela mesmo, claro, né? Mais 5%. Por quê? Né? Porque esse tipo de estação de tratamento, como a gente vai ver agora já, né? Tem uma unidade que são os filtros, mas fora os filtros decantadores, todas as suas unidades, mas os filtros com grande frequência precisam ser lavados. Então é usada muita água tratada para lavar os filtros. Né? Então se acrescenta esse 5%, que seria o volume necessário para promover a lavagem dos filtros, perdendo essa água. Hoje há uma tendência, e em certas áreas é muito importante, de se promover o reuso dessa água de lavagem dos filtros. Né? Mas, de qualquer forma, é importante considerar esse acréscimo aí na vazão que vai ser tratada, né? Vazão máxima diária, porque de repente existem outros pontos, outras formas de perda de água aí na estação de tratamento, né? Em comportas, enfim, lavagem de decantadores também, unidades grandes. Então é importante acrescentar, tá? Então, gradiente de velocidade de 20 a 100 segundos a menos 1, né? Porque de 20 a 100 o recomendado, e a gente vai ver isso na norma, né? É que essas câmaras de mistura lenta, ou floculadores, eles sejam projetados, se forem em unidades, em tanques, né? Que seja pelo menos 3 tanques em série, em seguida, né? Um do outro, com gradientes de velocidade decrescentes. Porque no início do floculador, o núcleo de hidróxido de alumínio está
está iniciando também seu percurso e a crescer, né? A entrar em contato com as partículas de impureza e que vão ser aderidas e o foco começa a crescer, né? Desenvolver. Então, o gradiente de velocidade deve ir diminuindo, para a agitação também diminuir, para evitar uma nova quebra do floco que está se formando, né? Então vai diminuindo à medida que o floco vai percorrendo o floculador. Se for hidráulico, da mesma forma, né? Um gradiente de velocidade variável. E esse número de Camp também deve ser observado, né? No dimensionamento do tanque de floculação, né? 50.000 a 100.000. Bom, aqui, como a gente falou, as normas continuam com a apresentação de floculação, né, dos floculadores. Da mesma forma que a gente mostrou para a mistura rápida, aqui na mistura lenta, na floculação também, a norma dá recomendações, as taxas de aplicação, os parâmetros para dimensionamento e projeto, né? Define logo os parâmetros envolvidos, né? Que é a potência aplicada, né? Fornecida pelos agitadores mecânicos, quando é utilizada a agitação mecânica, né? Como determinar a potência desses agitadores, né? Em função do gradiente também, do volume útil do compartimento, do tanque, ou dos tanques, né? Claro. E assim por diante. Os tanques de floculação mecanizadas devem ser subdivididos preferencialmente em pelo menos 3 compartimentos em série, aquilo que a gente já falou, né? O gradiente de velocidade determinado por essa expressão, aí da aceleração da gravidade, a soma das perdas de carga, né, na entrada e ao longo do compartimento, no caso de floculadores hidráulicos, por exemplo, viscosidade cinemática da água, né, período de detenção no compartimento, tempo de detenção em que ele passa naquela parte do floculador. E aqui, para ficar mais claro, né, um esquema de um floculador hidráulico, né, onde a gente observa aqui, ó, a entrada em planta, né, a entrada da água no floculador, que é um canal dotado de chicanas, né, de divisões, que forçam, que promovem o fluxo da água nessa sinuosidade, né, que empresta alguma agitação à massa d'água e promove a floculação, né. E observa aqui, ó, que em planta fica bem claro, os compartimentos aqui, né, as divisões com as chicanas, elas no início do trajeto, no início do floculador hidráulico, elas são menos espaçadas, né, são mais próximas uma da outra, ou seja, a velocidade da água, que é a mesma, a vazão, né, vai passando a vazão máxima diária, no caso, vai passando com a agitação maior no trecho inicial do floculador e vai diminuindo aqui a velocidade, ó, o espaçamento da chicana, até que no final a água floculada, né, sai por esse canal e vai cair no decantador para a retirada dos flocos. A mistura lenta ou floculação mecanizada, também um exemplo, aqui, ó, com um motor, né, e o agitador mecânico aqui, nesse caso do tipo de paletas, né, essas paletas aqui, ó, que giram em torno do eixo aqui. Esse motor é provido de redutor, né, de velocidade,
Você pode controlar a velocidade de agitação aqui, variando o gradiente, né? Consequentemente. E no mínimo 3 câmaras dessa em série, né? Que a água vai passando de uma para outra, com gradiente já determinado, reduzido, promovendo a floculação, né? A agitação lenta e o encontro das partículas de hidróxido de alumínio com as impurezas da água. Aqui é um outro exemplo já de um projeto, claro que aqui é só a imagem, né? Não tem escala, né? Nem as dimensões, detalhes e tal. Mas é um exemplo de um tanque de floculação com o agitador tipo turbina. O anterior era em paleta e esse turbina axial, né? Outro tipo de agitador industrializado, como a gente falou, e aqui mostra o detalhe, né? A água que vem da mistura rápida, né, cai aqui no primeiro tanque e vai sair por baixo aqui, para passar para o segundo tanque que estaria aqui e vai sair por cima do outro. E ela vai fazer também esse percurso sinuoso, né, melhorando as condições de mistura lenta, de floculação, cada um com seu gradiente específico, né, iniciando mais alto, depois diminuindo, promovendo o desenvolvimento dos flocos, né? A floculação. E aqui uma terceira imagem, né? Também de um floculador desses mecânicos, com o tanque mostrando em planta, né? O canal de água aqui já é a saída, né? O canal de água coagulada, vem da mistura rápida, entra aqui, né? E sai aqui pelo lado oposto, né? Na diagonal, sofrendo a agitação aqui do equipamento mecânico, né? Do agitador mecânico. Faremos agora uma pausa, concluindo esta segunda parte da videoaula de número 006, que trata sobre a unidade de tratamento de água. Continuaremos com a terceira parte deste assunto na próxima apresentação.